sem advogado e de graça. Pois é, você sabia que existem diversos atos jurídicos que todo mundo já fez ou vai fazer que não precisam de advogado e ainda podem sair de graça, sem pagar nada? Alguns desses atos são divórcio, mudança de nome, união estável entre outros. Fica comigo até o final que te conto em detalhes tudo. A gente está acostumado a sofrer com a morosidade da justiça. Às vezes esperamos anos por uma decisão judicial, e nem sempre é satisfatória. Muitas vezes desistimos antes mesmo de entrar com o processo, só em pensar no tempo perdido e no dinheiro gasto, para no final, às vezes não conseguir o pretendido. Sem contar nos documentos solicitados e audiências intermináveis. E se eu te contar que dá para fazer vários atos jurídicos em cartório, de forma rápida, segura, sem advogado, sem juiz e até sem pagar nada? Me acompanhe nesse vídeo que te conto tudo, mas antes clica no botão para se inscrever no canal e deixa teu like, que no final do vídeo tem uma dica bônus para te mostrar. Vamos pro vídeo! Sócio-afetivo é um ato relativamente novo. De forma bem resumida, é a possibilidade de o pai ou mãe de criação inserir seu nome e sobrenome no registro do filho, também chamado de enteado. Esse ato é feito em cartório sem a necessidade de contratar um advogado ou entrar com um processo judicial. Para que seja recepcionado em cartório, as partes interessadas devem apresentar documentos pessoais como certidão de nascimento, casamento, RG e CPF e outros que comprovem o vínculo familiar. Quando o filho tiver idade maior que 12 anos e menor que 18, os genitores devem dar seu consentimento bem como assinatura no termo. Além disso, deve assinar o pretenso pai ou mãe sócio-afetivo. No caso de filho com idade maior que 18 anos, basta apenas a presença de ambos, filho e pretenso pai. Atendidos os requisitos para o reconhecimento da paternidade ou maternidade sócio-afetiva, o tabelião encaminhará os documentos ao Ministério Público para parecer conclusivo, ou seja, o MP analisará a documentação apresentada, podendo aceitar o reconhecimento ou recusar. Alteração de nome pela Lei 14382/22. Essa lei novíssima editada ano passado veio para permitir que qualquer cidadão altere seu nome, sobrenome, nome de casado, entre outros casos. Como era antes da lei. Antes da lei, somente era possível mudar seu nome no primeiro ano após completar 18 anos e em casos que o prenome lhe causava constrangimento. Com o advento desta lei, abriu-se um leque de possibilidades de alteração do nome. É possível alterar o prenome, incluir sobrenome, alterar nome e sobrenome de casamento, até mesmo de recém-nascido. Tudo isso antes da lei só era permitido pela via judicial, em que o cidadão interessado tinha que contratar os serviços de um advogado para ajuizar uma ação, o que consumia tempo e dinheiro. Agora está bem mais simples. O procedimento nos cartórios é feito em, no máximo, 5 dias. Para a modificação, é necessária a apresentação de documento de identificação, como RG, CPF, passaporte, título de eleitor e certificado de reservista em caso de homens e as certidões respectivas de nascimento e ou casamento. A modificação do nome é cobrada, e o valor do serviço varia de acordo com o estado em que é realizado o procedimento. Alteração de nome pelo provimento 73 do CNJ. Por meio do provimento 73 do CNJ foi permitido às pessoas que não se identificam com seu sexo biológico e também com seu nome de registro, fazer a alteração de ambos no cartório. E como ocorre? Basta o requerente ir até o cartório apresentar sua certidão de nascimento, RG, CPF e comprovante de residência, bem como outros documentos elencados no artigo 6 do provimento 73. A documentação passa pela análise do tabelião. Se estiver tudo ok, é dado prosseguimento e, em muitos casos, no mesmo dia são feitas as alterações de nome e sexo, e em decorrência disso o requerente recebe uma nova certidão de nascimento com seus dados alterados e atualizados. Aqui, neste processo, o ato é personalíssimo,
que quando somente o próprio detentor dos direitos é quem pode requerer. União estável. Assim como a filiação socioafetiva, a união estável veio para reconhecer uma situação de fato. Inúmeros casais já conviviam como se marido e mulher fossem. Daí foi criado esse instituto que consiste basicamente de legalização da união de duas pessoas que vivem juntos. Para requerer em cartório que seja legalizada a união, basta o casal ir até uma serventia mais próxima de sua residência, munidos com certidões de nascimento, RG e CPF. A união estável é um ato declaratório, que por assim ser, é feito de acordo com a manifestação das partes. O processo é simples e rápido, sendo realizado no mesmo dia. No caso da união estável, a lei permite a união entre pessoas do mesmo sexo. Ademais, poderá ser feita a dissolução da união estável, que é feita também em cartório, basicamente da mesma forma que é feito o divórcio no casamento. Divórcio. O divórcio foi implementado para diminuir o peso de processos no judiciário e também para diminuir os conflitos entre os casais que tinham o desejo ou necessidade de extinguir o vínculo conjugal. O divórcio no cartório pode ser feito, em alguns casos, no mesmo dia. Depende muito de cada serventia. Existem algumas regras básicas que devem ser cumpridas antes de ir ao cartório, pois só haverá o atendimento bem como as vias de fato do divórcio se preenchidos tais requisitos, que são: consensual. O divórcio deve, obrigatoriamente, ser consensual, ou seja, as partes devem estar em comum acordo. Em caso de atritos e divergências, deverão procurar o Poder Judiciário. Filhos menores. Não pode haver filhos menores oriundos do casamento. No caso de haver, deverá ser solicitado auxílio judicial para dirimir questões como guarda e afins. Bens. No caso dos bens do casal, requisito obrigatório também é o comum acordo. Em havendo disputas acerca de bens, o cartório não poderá receber a solicitação e assim não dará continuidade. Para que o ato seja validado, é necessário a presença de um advogado. Assim sendo, o casal deve, antes de procurar um cartório, sentar com seu advogado, que pode ser um só para ambos, e esclarecer os pontos de divergência, como os bens do casal. Bônus: sabia que você não precisa ir até o cartório para solicitar uma segunda via? É isso mesmo. Você pode pedir da sua casa, do conforto do seu sofá. É só acessar o portal registrocivil.org. É só fazer um cadastro rápido e solicitar sua certidão, que pode ser entregue por correios ou de forma digital. Para saber mais, tem um vídeo meu que falo mais sobre segunda via. Vou deixar o link na descrição ou clica na tela final desse vídeo.